E, Daniel, eu quero, como sempre, né, começar com os fatos da guerra, né? O que está acontecendo na guerra na prática, né, em campo de batalha, se é que a gente pode colocar nesses termos. E a gente teve, Daniel, uma troca de ataques, mais uma, né, entre Israel e Irã no dia de hoje, com um ataque iraniano a um hospital em Israel, o Hospital Soroka, que fica em Beersheba, ao sul de Israel, que feriu 40 pessoas. Não houve nenhuma morte confirmada até esse momento, mas 40 pessoas foram feridas. Como retaliação, Israel bombardeou alvos nucleares iranianos, atacou mais uma vez a instalação nuclear de Natanz, mais uma vez a instalação nuclear de Isfahan, além também de atacar a instalação de Kondab. Tudo isso nessa quinta-feira, no dia de hoje, nesse dia 19 de junho. Não está claro ainda, Daniel, a gente vem falando sobre isso nos últimos episódios, o tamanho dos danos que vêm sendo causados a essas instalações nucleares. A própria Agência Internacional de Energia Atômica já disse que, olha, é preocupante, mas aparentemente a parte mais sensível das instalações nucleares não foi atingida. O Putin falou mais ou menos a mesma coisa. Olha, estão bombardeando aí, mas a parte que realmente interessa tá protegido, né? Não há grandes problemas. E a gente teve hoje, inclusive, Daniel, uma notícia preocupante que veio de Israel, foi Israel que falou isso, que disse ter atacado a usina nuclear de Bushehr. Bushehr é uma instalação nuclear importante, Daniel, porque é a única de geração de energia civil no Irã. Ou seja, um ataque contra essa instalação, já que é uma indústria ativa e não tão protegida assim, pode gerar um desastre nuclear de grandes proporções. Foi essa instalação, inclusive, que eu falei ontem, né, no episódio de ontem, que o Putin disse: olha, o Israel, se liga aí, tem cerca de 200 russos trabalhando nessas instalações, eles vão continuar trabalhando em Bushehr, porque é um projeto de energia civil, não tem nenhum alvo militar ali, não é para atacar. O Irã, inclusive, negou que esse ataque tenha acontecido. E algumas horas depois, Israel voltou atrás. Israel disse: olha, foi um engano, não houve esse ataque de fato não aconteceu. E como uma nova retaliação a esses ataques israelenses a instalações nucleares iranianas, o Irã lançou um ataque com mísseis e drones contra instalações militares e industriais, tanto em Tel Aviv quanto em Haifa. Então, são as notícias que a gente tem hoje. A gente teve também o Donald Trump se manifestando, Daniel. O Trump disse que pretende tomar uma decisão sobre agir ou não contra o Irã em até 2 semanas, nas próximas 2 semanas, né? Foi o que a Casa Branca disse, né? Repercutindo, portanto, uma decisão de Donald Trump, que é: olha, não sei ainda se eu vou atacar, se eu não vou, mas em até 2 semanas todo mundo vai saber. E isso traz um potencial problemaço para Donald Trump. Donald Trump, Daniel, ele foi eleito sempre dizendo que, olha, o establishment, essa galera aí que sempre governou os Estados Unidos, os republicanos, os democratas, ficam fazendo guerra em tudo quanto é lugar e eu vou fazer diferente. Comigo não vai ter esse negócio de Estados Unidos ficar fazendo guerra ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm nada a ver com os problemas dos outros. Então, o que ele dava a entender, Daniel, é que, assim, problema no Oriente Médio é de Israel. É Israel que resolva. Tem problema sei lá onde, na Europa. A Alemanha que resolva, a França que resolva. É problema na Ásia. Ô, Japão, não tem jeito aí, eu não tenho nada a ver com isso. E esse é um argumento muito potente entre a base mais fiel de Donald Trump. A gente teve, Daniel, alguns clipes que rodaram na internet aí ao longo dos últimos dias de um bate-boca entre o Ted Cruz, né, que é um cara que pede um apoio total a Israel. Ele diz, inclusive, olha, se o Trump quiser agir contra o Irã, tem que agir. E o Tucker Carlson, né, que é um cara enfim, que fez a carreira dele na Fox News e que é contra qualquer tipo de intervenção. São dois trumpistas reais, assim, são dois caras que abraçaram o Trump com todas as suas forças. E a gente tem a retórica do Tucker Carlson, né, que é um cara muito influente nas fileiras trumpistas, dizendo: olha, você, Ted Cruz, está querendo que se faça um ataque ao Irã, e eu quero que você me diga, você sabe qual é o tamanho da população iraniana? E o Ted Cruz não faz a menor ideia. Você sabe como é que é a composição étnica, religiosa do Irã? E o que o Ted Cruz diz é: eu não sei, isso não importa. O que o Tucker Carlson diz é: você está querendo derrubar o regime de um país que você não faz a menor ideia de como é que funciona, o que é,
isso vai cair no colo dos Estados Unidos. E esse é um risco grande, Daniel. Um dado que me chamou a atenção é que, quando a gente fala, isso é uma pesquisa da Reuters, 48% dos republicanos apoiam o uso militar dos Estados Unidos, né, o uso da força militar dos Estados Unidos para defender Israel. 48%. Daniel, é pouco. Entre os republicanos, apenas 48% apoiam. Entre os democratas é menos ainda, a gente está falando de 25%. Então, o Trump ele tem uma coisa muito forte de proteger Israel, mas ao mesmo tempo ele vai ter que responder também a quem está questionando internamente. Não são estranhos a ele, são pessoas que votaram nele, fizeram campanha para ele, dizendo que, olha, a gente não tem que ficar entrando em guerras por aí, e talvez os Estados Unidos se metam numa guerra que é certamente uma das maiores das últimas décadas. Repito uma coisa que eu já falei aqui várias vezes: o Irã não é o Iraque. Uma guerra contra o Iraque parece um passeio no parque quando você compara com o potencial de uma guerra contra o Irã, e a gente viu como os Estados Unidos tiveram dificuldade numa guerra contra o Iraque. Você imagina o que pode acontecer numa guerra contra o Irã e como isso pode enfurecer as bases trumpistas, Daniel. Agora, Tanguy, já estava plantado desde o início, desde o projeto inicial do trumpismo, essa incoerência, porque se por um lado o trumpismo sempre disse, olha, não vou ajudar ninguém, não vou socorrer ninguém, mas vou ajudar Israel. A ajuda militar, inclusive, para Israel não cessou em nenhum momento. Você teve ali uma diminuição da ajuda militar para os ucranianos, mas a ajuda para Israel ficou intocada. O envio de armamentos, a ajuda financeira que o governo americano proporciona aos israelenses. Então chega um momento como esse, onde você tem claramente uma bola dividida. É para não ajudar ninguém ou é para não ajudar ninguém, exceto Israel? Porque as duas comunicações estavam presentes no trumpismo e chegou o momento onde essa inconsistência, essa incoerência está cobrando o seu preço. É interessante destacar também que quando os Estados Unidos deslocam porta-aviões em direção ao Oriente Médio, eles retiram esses equipamentos militares de outras áreas mais estratégicas para os Estados Unidos hoje. O Oriente Médio não tem o peso, não tem a relevância para os Estados Unidos que tinha há 20 anos. Quer dizer, então você deveria estar focado no Pacífico, você deveria estar focado na contenção da China, você deveria estar focado em outras questões. Você vai deslocar os seus recursos militares, como já está deslocando, em direção ao Oriente Médio, para quê? Né? Se essa não é a prioridade dos Estados Unidos, essa distração, como alguns republicanos têm colocado, pode nos custar muito caro. Os Estados Unidos também têm debatido, Tanguy, uma temática que me parece razoável, que é a seguinte: o Irã está mesmo próximo de uma arma nuclear? Porque na época do Iraque, vocês diziam aí que tinha armas de destruição em massa, chegamos lá, não tinha. Aí agora vocês estão dizendo que o Irã está às portas de ter uma arma nuclear, aí a gente entra numa guerra, vai chegar lá e vai descobrir que, veja bem, não era bem assim, faltava isso, faltava aquilo. E também isso também acaba aparecendo no debate, uma certa falta de confiança em relação às informações que são oferecidas, além do aspecto que você mencionou: o Irã não é o Afeganistão, o Irã não é o Kuwait, o Irã não é o Iraque. Você está falando de algo muito mais complicado. Vamos ajudar Israel para trocar o regime. Primeiro, você não sabe se vai conseguir trocar o regime. E segundo, trocas de regime não costumam acabar bem, né? Não é incomum entrar um regime pior do que o anterior, né? Um regime ainda mais hostil aos seus interesses do que o anterior. E tudo isso está na mesa do Trump. E o Trump, quando ele joga para daqui a 2 semanas, já deu uma amarelada, né? Porque quem quer decidir, quem quer entrar, entra logo. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas pode ser que Israel já não tenha os mesmos suprimentos militares, já comece a ter fadiga, como você trouxe ontem aqui no episódio. Pode começar a faltar munição para Israel, aí pode ser que Israel simplesmente descontinue a guerra por conta própria, dizendo que já alcançou os objetivos militares que havia traçado. Enfim, o Irã tá doido para isso acontecer, né? O Irã já disse várias vezes, olha, se Israel parar, eu paro também, tá tudo certo e tal. Então, a possibilidade que realmente existe. Em 2 semanas, por que isso não pode acontecer até lá, né? Parece que o Trump também tenta ganhar tempo e tenta pacificar internamente essa briga que você descreveu há pouco.